Nessa aula a gente vai aprender então como plotar gráficos e funções matemáticas usando o Java. E essa, por incrível que pareça, é a única aula que tu vai encontrar sobre isso no YouTube. Aparentemente ninguém mais no universo usa Java, mas é a melhor linguagem que todo mundo sabe. Mas como que a gente vai fazer essa operação milagrosa então, extraordinária? A gente vai usar uma biblioteca que eu desenvolvi com base na API do JavaFX, que é a API mais moderna, mais recente para o uso de interfaces gráficas no Java. Não usem as mais antigas, o JavaFX é a API mais moderna. Mas de onde que tu encontra essa minha biblioteca? Só no meu computador? Que é claro que não. Ela já está disponível no repositório central do Maven. Qualquer pessoa neste universo, incluindo os marcianos, podem utilizá-la. Também a gente vai precisar usar uma IDE, porque a gente não vai programar no bloco de nota, não é? A gente não é idiota. Eu estou usando aqui o NetBeans. Vocês podem usar qualquer uma que vocês quiserem, mas o NetBeans, todo mundo sabe, é o melhor. Inicialmente, então, a gente vai criar um projeto aqui, um novo projeto, né, na categoria de Java com Maven, porque, acabei de falar, a gente vai utilizar a biblioteca, a minha biblioteca que já está disponível no repositório central do Maven. O template aqui, o modelo que a gente vai usar vai ser, então, um que tenha o JavaFX, que pode ser esse aqui, ó, JavaFX simples, que não é o que tem FXML aqui, a gente não vai precisar desse, a gente pode usar o simples aqui mesmo. A gente pode avançar aqui, tem uma série de configurações aqui que a gente não precisa para essa aula, vamos colocar só um nome do projeto aqui. Ok. A ideia vai criar aqui então o projeto. Se é a primeira vez que você está fazendo isso, pode ser que leve mais tempo, mas aqui como não é, foi bem rápido. Quer dizer, não foi bem rápido porque ainda não terminou de criar, mas está terminando de criar ali. Então já temos aqui então o projeto, a gente vai abrir ele e vai fazer duas configurações, apenas duas configurações iniciais para começar a usar, enfim, os gráficos. O que a gente vai fazer então? A gente vai no arquivo pom.xml, que é o arquivo de configurações do Maven, e vai dizer para ele então qual é a dependência da nossa biblioteca, ou seja, qual é o nome da nossa biblioteca para ele procurar lá em todo o repositório e nos entregar os arquivos dela. Isso a gente faz nessa seção aqui de dependências do pom.xml, que é um arquivo XML. Então a gente tem aqui uma tag de dependências, dentro dela a gente vai ter várias dependências, no nosso caso uma só, porque é só um exemplo aqui. Aqui, esse modelo de projeto já traz uma dependência do JavaFX. Só que como a nossa biblioteca também usa JavaFX, a gente pode retirar essa dependência e acrescentar a dependência da nossa biblioteca. Por quê? Porque implicitamente as dependências do JavaFX elas vão vir. Porque a biblioteca usa JavaFX. Então vamos retirar essa dependência e acrescentar a nossa. Mas eu posso acrescentar as duas? Claro que pode. Só não pode votar no PT. Acrescentar as duas pode. Só que acrescentando como as outras vêm implicitamente, assim fica mais enxuto o arquivo pom.xml. Então, já acrescentei aqui a nossa dependência, eu vou deixar esse trecho de código aqui na descrição, para que seja mais fácil de usar aí. E é muito simples. Agora, a outra configuração que a gente vai ter que fazer, primeiro vamos salvar o arquivo aqui, a outra configuração é ir no arquivo de módulos aqui, né, do módulo info, e nesse arquivo a gente vai dizer para o Java que a gente realmente quer usar aquela biblioteca lá. O que a gente fez até agora foi dizer para o Maven qual é a biblioteca que a gente quer usar, para ele procurar no repositório lá, certo? Aqui a gente vai dizer pro Java que a gente quer usar essa biblioteca, senão ele não vai saber que a gente quer usar essa biblioteca e não vai deixar a gente usar ela. Não vai deixar. A gente tem que botar aqui para ele dizer que para ele permitir que a gente use essa biblioteca, que é muito simples. Então o arquivo aqui ele tem que ficar assim, tá? Para dizer para o Java que tu quer usar essa biblioteca. Após salvar esse arquivo também, a gente vai fechar esses dois, não vamos mais usar eles, e a gente está pronto para finalmente usar a biblioteca de gráficos. Esse modelo de projeto aqui ele já vinha aqui com um pacote com duas classes aqui. Essa aqui a gente não vai usar, vamos excluir ela, assim como a gente deveria excluir o PT do Brasil. E vamos abrir aqui então a classe app, que é a classe aqui que o modelo nos deu,
esse modelo de projeto no seu, que ela já vem aqui com toda uma configuração inicial para te usar um software, um projeto, né, que use JavaFX. Todo projeto que usa JavaFX ele vai ter que ter uma classe, e o nosso projeto ele vai usar, porque a biblioteca usa, ele vai ter que ter uma classe que estenda da classe application aqui. Ó. Então já vem tudo prontinho aqui. Essa classe ela vai ter que ter dois métodos, um que é o método start e o outro que é o método main. Por quê? O método start ele é um método abstrato na classe application. O que é um método abstrato? É um método que ele obrigatoriamente terá que ser implementado pelas classes que herdarem da classe application, ok? Como a nossa classe herda, ou seja, estende da classe application, teremos que implementar o método start. E é dentro deste método start que a gente vai colocar toda a nossa lógica de negócio, tudo que tu vai querer que o JavaFX execute, interface e tudo mais. É claro que em um projeto maior tu não vai colocar tudo aqui. Vai fazer toda lá uma organização do projeto em várias classes, em vários pacotes, para ficar tudo organizado bonitinho. Aqui, como é um projeto muito enxuto, é só um exemplo, a gente vai colocar tudo aqui. Mas a gente sabe, todos sabemos, se tu não sabe, tu é muito burro, que a JVM do Java, ela sempre inicia a execução de um software Java através do método main, que está aqui o método main. E aqui isso ocorre também. Iniciando a execução pelo método main, o que a JVM vai fazer? Ela vai iniciar chamando aqui o método launch. Esse método aqui, ele é um método estático da classe application. O que esse método faz? Ele vai fazer toda uma configuração inicial do JavaFX para que a gente consiga finalmente utilizá-lo. Após fazer toda essa configuração, esse método ele vai chamar o método start aqui, passando uma stage. O que é a stage? É que o JavaFX ele tem esse conceito de stage e palco. Aliás, conceito de palco e cena. Palco seria a stage, né? O que é isso? Stage nada mais é do que uma janela. E no nosso caso vai ser a janela principal, a janela primária do programa, que a JVM ela vai nos entregar. Então a gente não precisa se preocupar em criar uma stage, porque a JVM ela já vai nos entregar uma. Esse código todo aqui dentro a gente pode apagar, apagado. E vamos finalmente usar então os gráficos. A gente vai criar aqui um objeto gráfico, que eu vou chamar de G, que vai receber um novo gráfico. Ok. Ele está vermelhinho porque temos que arrumar as importações ali, certo? Aqui os imports, certo? Após criar esse gráfico, a gente pode... O que a gente tem aqui então? Que a variável g do tipo gráfico aponta... Aliás, ela tem uma... dentro da variável g do tipo gráfico, tem uma referência ao objeto gráfico na memória. Lembramos que os objetos não ficam dentro da variável. O que fica dentro da variável é só uma referência a esse objeto na memória. A localização dele na memória. A variável g, que agora tem uma referência ao objeto, a gente pode acessar alguns métodos aqui. Esses métodos são de configuração desse gráfico, que pode ser aqui definir o título do eixo X, do eixo Y, o título da janela, enfim, várias configurações. Não vou fazer isso aqui porque é só um exemplo. Para realmente plotar as coisas, então vamos criar a função aqui que a gente quer plotar, que a gente ainda não criou. Então, uma função f, que pode ser o seno, por exemplo, o seno de x. Por que fica vermelho aqui? Porque a gente tem que dizer explicitamente para o Java qual é a variável dessa função. Então, a gente faz assim, coloca o x aqui e uma setinha. Então, continua vermelho porque tem que importar a função. Certo? Então, a função f, que é igual a seno de x, com a variável x. A variável do seno vai ser o x, tem que ser colocado explicitamente aqui. É claro que para o Java, na verdade, o que é isso aqui? Como que se leria isso aqui, né? A variável f do tipo função, ela recebe o igual, a gente lê como recebe, não lê como igual, a gente lê como recebe uma expressão lambda aqui no caso, que vai ser, que nada mais é do que um objeto do tipo função. Só que isso não precisa saber. O que é importante é que a função f é um seno de x. Só para vocês entenderem a parte do Java. Então vamos plotar essa função. A gente vai chamar o método plot função dentro do objeto gráfico. O objeto gráfico tem plot função aqui.
passando a função, passando o início do intervalo, o início e o fim do intervalo em que a gente quer plotar essa função. Eu vou plotar de 0 até 2 vezes o π, porque o seno, todo mundo sabe, é uma função periódica. E a gente vai ter que dar um nome aqui também para essa função. Vou dar-lhe seno. Vamos arrumar aqui os imports, ok. Finalmente a gente vai plotar esse gráfico, vai mostrar na tela. Como? Através do método show, exibir, né? Esse método show, ele recebe uma stage, uma janela, tá? Que é aquela nossa janela primária que o JVM vai nos entregar lá, ok? Então a gente pode executar aqui o projeto. Vamos executar. Tá aqui então a nossa janela do nosso gráfico com o seno. Seno de 0 até 2π. Uma função periódica, como todo mundo sabe. Mas essa biblioteca faz só isso? É claro que não. Ela também pode plotar conjuntos de pontos. Pontos x e y, tem conjunto de pontos, ela também pode plotar. Como fazer isso? Eu vou mostrar. Vamos definir aqui então dois vetores aqui. Pode ser vetor de double, enfim. Um vetor para x. Vamos colocar aqui, por exemplo, 0.5, 1.3, 2.4, 3.8, só alguns exemplos aqui, tá? E um vetor para y aqui. Que eu vou deixar os mesmos valores aqui só para não perder tempo, mas pode ser quaisquer outros valores, ok? E quantos pontos tu quiser também. Tendo esses dois vetores aqui, então a gente vai chamar aqui lá no objeto gráfico o método plot pontos. Dá para notar aqui que o plot pontos ele tem duas assinaturas, tá? A diferença de uma para outra é que a última aqui ela recebe um objeto aqui estilo que é um enum, tá? Estilo que ele vai dar estilo para esse gráfico. Agora eu vou explicar melhor. Como isso? Como vai acontecer isso? Né? Então, inicialmente aqui, o primeiro parâmetro é o vetor x, depois o vetor y, depois um nome para esse conjunto de pontos, que eu vou chamar só de conjunto mesmo. E esse último aqui é o nosso estilo. Que ele pode ser, o estilo do gráfico, que ele pode ser só linha, ou seja, só uma linha ligando todos os pontos, linha e marcador, o que tu vai ter a linha e os pontinhos em cima do ponto também. Umas bolinhas e linha. Ou só o marcador, que é só as bolinhas, tu não vai ter linha ligando esses pontos. Mas eu não vou passar nada aqui. Sem passar nada, ele vai ter um comportamento padrão. Opa, ficou errado aqui. Vai ter um comportamento padrão, que é fazer a linha e os pontos ligando... aliás, a linha ligando os pontos e as bolinhas em cima do ponto também. Vamos executar isso daqui. Ok, aqui como eu falei, a gente tem a função seno, que é uma função periódica, e a gente tem também a linha que a gente definiu lá. Como eu falei aqui, ó, a gente tem a linha ligando os pontos e as bolinhas em cima do ponto. Aqui ficou aparecendo uma tangente aqui, né, mas não é isso, foi coincidência. Enfim, isso é tudo que isso é tudo que a biblioteca pode fazer. E essa, repito, é a única aula no YouTube que tu vai encontrar sobre isso. A única. Porque sou só eu no universo que uso Java.